Oi pessoal, bom dia. Estamos aí juntos para mais uma aulinha de termodinâmica, tá? Hoje o assunto vai ser transformação isotérmica. Nas aulas passadas, para quem não acompanhou, sugiro que dê uma olhada aí no grupo, lá no blog da escola. Nós falamos sobre a lei zero da termodinâmica, tá? Eu passei vários exercícios, se eu não me engano foram 5 exercícios, tá? Na aula passada, todos resolvidos, passo a passo. Tem tudo no blog e também tem os vídeos aqui que eu subi para o YouTube, tá certo? Eu resolvi transformar nossas aulas do Google Meet para vídeos postados para vocês, porque eu tô vendo que estamos tendo aí maior participação dos alunos, tá bom? Porque de repente lá no Google Meet, naquele horário, o aluno não conseguiu participar, mas aqui pelos vídeos ele fica o tempo todo no ar, então vocês conseguem estar visualizando. Beleza, pessoal? Então vamos aí para nossa aula de hoje, transformação isotérmica. Pessoal, sempre que vocês ouvirem esse termo isotérmica, tá? Significa que a temperatura na transformação, a temperatura no processo, ela vai ser sempre a mesma. Professor, não tem temperatura então? Temperatura é zero? Não, pessoal, não é isso que está querendo dizer. O que está dizendo aqui é que a temperatura é constante. Então, existe sim uma temperatura, só que ela não se altera, tá certo? Então, ela vai ser sempre a mesma durante o processo todo, tá? Aqui tem duas figuras para nós entendermos aí o que acontece nesse processo. Veja só, são dois gráficos. Na figura 1, nós estamos tendo aqui uma transformação isotérmica. Ela tem essa característica, tá? Essa curva. Essa curva aqui, pessoal, é chamada de isoterma, tá bom? Então, perceba, nós tínhamos lá inicialmente, no ponto A, um volume 1 e uma pressão 1. Percebam que, com o processo termodinâmico, com a transformação, o que aconteceu? Nós saímos de uma pressão no ponto A e fomos para uma pressão no ponto B. O que aconteceu? Olha, a pressão diminuiu. Porém, o que aconteceu com o nosso volume? O volume aumentou, né? Então, aqui nós tivemos uma expansão do volume, né? Já nesse caso aqui, pessoal, olha o que está acontecendo. Nós estávamos inicialmente aqui no ponto A. Houve um aumento da nossa pressão. Veja só, a pressão inicial era P1, estava aqui, e ela aumentou, né? Automaticamente, o que aconteceu com o nosso volume? Ele diminuiu. Então, percebam a relação. Quando nós estamos falando de transformação isotérmica, vai ser sempre assim. Se o volume aumenta, pressão diminui. Volume diminui, pressão aumenta. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Sempre assim, tá certo? Para a transformação isotérmica, onde a temperatura é sempre a mesma. E, pessoal, lembra lá na nossa aula, quando eu dizia sobre a variação de energia interna? Lá na nossa aula da lei zero de termodinâmica, né? Que eu falava que tinha ali, né, um tubinho, né, um cilindro, e tínhamos aqui várias moléculas aqui de gás. E se eu vinha aqui transferia calor, né, cedia calor para esse sistema, o que ia acontecer com essas moléculas aqui? Elas iam ficar todas agitadas, né, ia para lá e para cá e tal. E o que acontecia quando aumentava a temperatura, quando tinha variação de temperatura? Nós tínhamos uma variação de energia interna, não era assim? Então, ficou definido para nós, que olha só, as nossas anotaçõezinhas. Quando nós temos uma variação de temperatura, existe uma variação de energia interna. Nesse caso que nós estamos estudando agora, pessoal, nós vamos perceber que a temperatura ela vai ser sempre constante. Se a temperatura é constante, olha só, não existe variação de energia interna, tá? Então,
para a transformação isotérmica, a variação de energia interna, pessoal, é zero, tá? Então, olha só. Na transformação isotérmica, expansão ou contração, de uma dada massa de gás ideal, a quantidade de calor trocada pelo gás com o meio exterior é sempre igual ao trabalho realizado no processo, pois é nula a variação de energia interna sofrida pelo gás. Olha só, o que está querendo dizer toda essa bagaça aqui? É isso que eu disse aqui, né? Se a nossa variação de energia interna é zero, e a gente sabe, né, que a formulinha da conservação de energia lá da lei zero é variação de energia interna é igual a calor menos o trabalho. Ora, se a nossa variação de energia interna é zero, vamos colocar aqui então, ó, zero. Zero. Só sobra quem pra gente? O calor menos o trabalho. Se a gente trabalhar com essa equação aqui, ó, o nosso trabalho aqui não está negativo, eu posso jogar ele para o outro lado. Se está negativo, vai para o outro lado positivo, não é? Logo, nós vamos ter o quê? Que o calor é igual ao trabalho. Então, tá aqui, pessoal. Essa vai ser a fórmula que a gente vai usar sempre que nós tivermos uma transformação isotérmica. E é tudo o que esse texto aqui está dizendo, olha lá. Aqui está dizendo, ó, a quantidade de calor trocada pelo gás com o meio exterior é sempre igual ao trabalho realizado. Então, olha só, quantidade de calor trocada pelo gás é sempre igual ao trabalho realizado no processo. Beleza? Então, falou em transformação isotérmica, a gente já sabe que quantidade de calor vai ser igual à quantidade de trabalho. Beleza? Vai ser sempre igual ao trabalho realizado no processo. Beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Antes de nós fazermos o primeiro exemplo, só algumas observações. Veja só. Na situação da figura 1, o gás está recebendo calor. Pessoal, quando o gás recebe calor, o que acontece com o volume? Ele expande, não é? Então, quando ele recebe calor, nós já sabemos, a gente já viu isso nas aulas passadas. O calor vai ser sempre o quê? Positivo. Pessoal, o que está dizendo aqui? Ó? Calor maior que zero. Pessoal, tudo que é maior que zero é positivo, né? Então, olha, quando o gás recebe calor, calor positivo, né? Porque, olha só, o volume está expandindo. Isso a gente viu nas aulas passadas. Olha lá, ó. E se expande, realizando um trabalho positivo. Lembra? Quando nós dizíamos, se o gás expande, ele realiza trabalho, né? O trabalho é realizado pelo gás. Então, tanto o calor quanto o trabalho é positivo nesses casos. Nesse caso, calor positivo, trabalho positivo. Já na situação da figura 2, pessoal, o meio exterior realiza um trabalho sobre gás. O que está acontecendo? Imagina que a gente tinha lá um sisteminha e o volume desse gás comprimiu. Ao comprimir o volume desse gás, o que aconteceu? O gás cedeu energia para o meio externo, né? Se ele cedeu o calor para o meio externo, significa que o calor aí nesse caso é negativo, né? E como o trabalho está sendo realizado sobre o gás, também é negativo. Por isso que está escrito aqui, ó. Depois vocês copiem todas essas aulas que vai estar no blog, tá? Então, na figura 2, realiza um trabalho sobre o gás, ó. Então, trabalho negativo. E o gás se contrai quando o volume do gás diminui. Calor também negativo. Beleza? Agora a gente já pode partir, por exemplo, que vocês vão ver que é muito simples. Vocês vão tirar de letra aí. Beleza? Olha só, esse exemplozinho aqui, número 1. Um gás perfeito sofre uma expansão. Pessoal, já vai grifando, ó, para facilitar. Quando a gente fala em expansão, o que está acontecendo? O volume está aumentando, não é? Se o volume aumenta, significa que o gás está recebendo calor. Positivo, né?
Se o gás está recebendo calor e aumentando o seu volume, o gás está realizando um trabalho, não é? Se o gás está realizando um trabalho, o trabalho é positivo. Então, olha só. Isotérmica, olha só que interessante. Então, um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica. Então, ele já fala. O que isso aqui significa, pessoal? Temperatura constante. Ao receber do meio ambiente 250 joules. Olha só que interessante, pessoal. De energia em forma de calor. Qual o trabalho realizado pelo gás e qual sua variação de energia interna? Pessoal, muito simples. Nós acabamos de ver aqui que quando a transformação é isotérmica, a quantidade de calor é igualzinho, numericamente, ao trabalho realizado. Então, basta a gente colocar a fórmula ali, né? Nós sabemos que quantidade de calor é igual ao trabalho, tá? E quanto de calor o gás recebeu? 250, né? Então, 250 é igual ao trabalho. Matamos a questão. Só que aí também o exercício pergunta assim, ó. Qual o trabalho realizado? A gente já achou 250. Pessoal, não esqueçam, tá? 250 joules, tá? Esqueci de colocar aqui, mas coloquei aqui, ó. Qual o trabalho realizado pelo gás? Já achamos, 250 joules. E qual sua variação de energia? Pessoal, tem variação de temperatura? Não. É uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Então, nós já podemos dizer o seguinte, ó. Variação de energia interna igual a zero. Muito simples, né, pessoal? Tá aqui as nossas duas respostas do exemplo número 1. Beleza? O exemplo número 2, pessoal, tá lá, ó. Numa compressão, olha só a palavra-chave aqui, ó. Compressão, significa que o gás está comprimindo, né? Isotérmica, significa que a temperatura é constante, não tem alteração de temperatura. O trabalho realizado sobre um gás ideal é 650 joules. Determine o calor cedido. Por que cedido? Porque ele comprimiu. Quando ele comprime, ele cede calor para o meio externo, né? Pelo gás no processo e a variação de sua energia interna. Pessoal, essa questãozinha aqui, ó, é parecidíssima com essa 1. Então, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, beleza? Eu vou ter postado certinho lá o PDF no blog e vocês fazem e me mandam. Vamos para um terceiro exemplo aqui, que esse eu vou fazer com vocês. Olha só. 1 mol de moléculas de um gás ideal sofre uma transformação isotérmica. Olha aqui a palavra-chave de novo. A para B, mostrada na figura. Então, olha só, nós temos aqui um gráficozinho, né? E aqui ele nos mostra a transformação. O sentido da setinha aqui, ó, significa de onde ele está indo. Ele está saindo de A e indo para B. Beleza? Questão A. Determine o volume VB. Vejam só. Ele dá para nós aqui no gráfico o volume 1 para 2 de pressão. Ele dá para nós aqui, ó, a pressão 2, que é 1. Só que esse volume aqui, pessoal, ele não está dando para nós, né? Como é que a gente faz para descobrir esse volume VB? Aí, nesse caso, pessoal, nós temos que voltar lá na nossa aula passada, onde a gente fala da lei geral dos gases ideais. Lembra que nós tínhamos uma relação PVT é igual a PVT? Pressão em 1 vezes a volume em 1, dividido pela temperatura em 1, tem que ser igual a pressão em 2 vezes o volume em 2, dividido pela temperatura no ponto 2. Então, vamos transcrever isso daqui aqui. Olha só como vai ficar. Nós vamos ter que a pressão no ponto 1 vezes o volume 1, dividido pela temperatura no ponto 1, é igual a pressão em 2 vezes o volume ponto 2, dividido pela temperatura no ponto 2. Pessoal,
O que nós já podemos perceber aqui, ó? Não é uma transformação isotérmica? Isso significa que a temperatura não se altera, né? Isso significa, então, que a temperatura no ponto 1 e a temperatura no ponto 2 é a mesma, né? Então, a gente já pode, ó, cancelar as duas. Por quê? Elas são iguais. Cancela. Só sobra o que para nós? Olha só. Pressão em 1 vezes o volume em 1 tem que ser igual a pressão em 2 vezes o volume em 2. Pessoal, qual que é a pressão no ponto 1 aqui, ó, no ponto A? Olha lá, se a gente olhar aqui no ponto A, qual que é a pressão? Olha lá. 2, né? Então, 2. Vezes o volume no ponto A. Qual que é o volume no ponto A? Se a gente descer aqui, ó, tá aqui. 1. Então, 2 vezes 1 tem que ser igual a quem? Qual que é a pressão no ponto 2, pessoal? Qual que é o ponto 2? Nosso ponto B aqui, ó. Pressão é 1. Vezes o volume no ponto 2. Qual que é o volume no ponto 2? Não sei, professor. Isso é VB. Né? É o que a gente quer encontrar. Então, obviamente, 2 vezes 1 dá quanto? 2, né? E 1 vezes VB? VB. Então, tá aqui, ó. Qual que é o volume no ponto VB? 2. 2 o quê? Olha só. Litros. Litros. Beleza? Vamos para a questão B. Olha só que interessante. Sabendo que a área destacada no gráfico é numericamente igual a 5,7 joules, qual a quantidade de calor que o gás recebeu? Olha que interessante essa palavra. Recebeu. Pessoal, qual que é a área destacada no gráfico? Tá aqui, ó. Toda essa área aqui. Nós já aprendemos nas aulas passadas o quê? Que sempre a área embaixo da transformação, ela representa o quê? Nós sabemos que a área é numericamente igual ao trabalho. Não era assim? Lá nas nossas aulas passadas, quantos cálculos a gente já fez de área, né, para encontrar o trabalho? Lembram? Então, é como se esse exercício aqui estivesse dizendo para nós assim, ó, pessoal, o trabalho realizado nesse processo foi de 5,7, né? Aí ele fala, qual é a quantidade de calor que o gás recebeu, então? Ora, não é uma transformação isotérmica? Numa transformação isotérmica, a quantidade de calor não tem que ser igual ao trabalho? Não é? Se o exercício já está dizendo para nós que o trabalho é 5,7, obviamente, a quantidade de calor vai ser quanto também, né? Se o trabalho é 5,7, né, joules, então o nosso calor também vai ser 5,7 joules. Mas, professor, é positivo ou negativo? Positivo, né, pessoal? Por quê? Não teve uma expansão de volume, né? O gás recebeu calor, então a gente já sabe que é positivo. Beleza? Simplesinho, né? Agora vamos para a questão C. Olha só, a questão C é bem interessante. Em que temperatura o processo se realiza? Mas, professor, não é uma transformação isotérmica? Não existe temperatura? Existe temperatura, pessoal. Ela só não se altera. E é essa temperatura que a gente vai encontrar. Como? Lembra da equação de Clapeyron? Nós vamos utilizar ela agora de novo. Tá aqui, ela aqui prontinha para vocês, ó. Equação de Clapeyron. E ela dizia o quê? Que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante ideal dos gases, que é o R, vezes a temperatura, que é essa que a gente quer encontrar. Então, vamos escrever isso lá? Então, fica assim. PV é igual a NRT, pessoal. Tá certo? Então, a pressão. E aí, qual pressão a gente escolhe aqui, professor? Qualquer uma. Quer escolher no ponto A? Trabalhe com os dados do ponto A. Quer escolher a do ponto B? Trabalha com os dados da ponto B, sem problema. Vamos escolher o ponto A aqui, ó. No ponto A, qual que era a pressão, pessoal? No ponto A, nossa pressão aqui é 2, né? Então, no lugar da pressão aqui, a gente coloca 2. Vezes o volume. Qual que era o volume aqui no ponto A? 1, né? 1. Tem que ser igual.
N é o número de mols. O que o exercício falou? 1 mol, né? Vou até grifar aqui para vocês, ó. 1 mol. Então é 1. Vezes o R, que é a constante ideal dos gases. Olha só. Percebam que aqui a unidade está ATM e litros, né? Então ele já fornece para nós o R. Olha aqui, ó. Dado. Constante ideal dos gases, 0,082. Então coloca lá, ó. 0,082. Vezes a temperatura. A gente sabe a temperatura? Não, a gente quer encontrar ela, né? Então, vezes a temperatura. Beleza? 2 vezes 1, 2 mesmo. 1 vezes 0,082, 0,82 mesmo. T, né? Se eu quero encontrar o T, esse 0,082 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Vou fazer aqui em cima para vocês. Então, a nossa temperatura é igual a 2 dividido por 0,082. Resolvendo essa divisão aqui, a gente chega em um resultado de temperatura igual a aproximadamente, né, 24,4 Kelvin, tá? Não se esqueçam. Temperatura sempre na escala Kelvin absoluta. Fechou? Pessoal, então essa foi nossa aula de hoje. Eu estou à disposição de vocês, podem me chamar no WhatsApp. Se quiser que a gente faça alguma aulinha ao vivo pelo Google Meet, professor, estou com dúvida em tal ponto, me manda mensagem, eu abro uma sala de reunião para a gente se reunir, beleza? Mas não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Ficou aí, então, o exercício número 2, para que vocês façam sozinhos e me mandem depois as fotos do caderno. Fechou, pessoal? Bons estudos e até a próxima!